ronronado, as 7 razões reais pelas quais gatos ronronam e como identificar quando o seu felino está na verdade pedindo socorro através desse som que você sempre interpretou como sinal de felicidade. Fica comigo até o final porque você vai aprender a decodificar exatamente o que o seu gato está tentando te dizer, e isso pode até salvar a vida dele. Deixa eu te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você cuida do seu gato. Tem milhares de donos de gatos que nesse exato momento estão interpretando mal os sinais que os bichinhos dão. Eles ouvem um ronronar, acham fofo, acham que tá tudo bem e continuam com a rotina normal. Mas por trás daquele som, o gato pode estar comunicando algo muito sério. Tem 3 sinais específicos que a maioria das pessoas confunde com felicidade, mas que na verdade são pedidos de socorro disfarçados. E se você não aprender a reconhecer esses sinais, pode descobrir tarde demais que o seu bichano estava sofrendo o tempo todo, bem debaixo do seu nariz. O primeiro sinal é o ronronar constante e intenso, principalmente quando você não está fazendo carinho nele. Muita gente acha que o gato está relaxado, só curtindo a vida, mas na verdade ele pode estar tentando se acalmar porque está sentindo dor ou desconforto. É como se fosse uma forma de automedicação emocional. O gato ronrona para liberar endorfinas e tentar aliviar o que está sentindo. Mas como a gente sempre associou ronronar com felicidade, a gente ignora completamente esse pedido de ajuda. O segundo sinal são mudanças no padrão do ronronar. Se o seu gato sempre ronronou de um jeito e de repente o som fica diferente, mais agudo, mais forçado, ou ele começa a ronronar em momentos estranhos, tipo quando usa a caixinha de areia ou quando se move, isso é um alerta vermelho gigante. Mas 80% dos donos nem percebem essas mudanças sutis porque não prestam atenção no som em si, só no fato de que o gato está ronronando. E o terceiro sinal, talvez o mais traiçoeiro de todos, é o ronronar acompanhado de outros comportamentos estranhos. Tipo o gato ronrona, mas está com as orelhas para trás, ou com o corpo tenso, ou escondido em lugares incomuns, ou com a respiração acelerada. Nesses casos, o ronronar não tem nada a ver com felicidade. É um sinal de estresse agudo, medo ou até dor física severa. E a maioria das pessoas só percebe quando o gato já está em estado crítico. Deixa eu te contar a história da Amanda. Ela tinha uma gata chamada Mel, de 7 anos, super carinhosa e presente. Um dia a Mel começou a ronronar muito mais que o normal. Amanda ficou feliz, achou que a gata estava mais amorosa, mais grudenta. Só que junto com o ronronar, a Mel começou a se isolar um pouco. Ficava mais tempo deitada, comia um pouco menos. Mas como ela continuava ronronando sempre que a Amanda chegava perto, a Amanda achava que estava tudo bem. Passou uma semana assim. O ronronar continuava, então a Amanda não se preocupou. Até que numa manhã, a Mel não conseguiu se levantar direito. Estava claramente em sofrimento. Amanda correu para o veterinário e descobriu que a Mel estava com um problema renal grave, já em estágio avançado. O veterinário explicou que a gata provavelmente estava sentindo dor havia semanas e que o ronronar excessivo era uma tentativa dela de lidar com o desconforto. Se a Amanda tivesse entendido o sinal uma semana antes, o tratamento teria sido muito mais simples e eficaz. Essa história me parte o coração toda vez que eu lembro, porque ela não é isolada. Acontece com frequência assustadora. E o pior é que é completamente evitável. Se a gente simplesmente entendesse que ronronar não é sempre igual à felicidade, se a gente prestasse atenção no contexto, no padrão, nos outros sinais corporais, a gente poderia salvar muitos bichanos de sofrimento desnecessário. Agora você pode estar se perguntando, mas então quando é que o ronronar realmente significa felicidade? Como eu diferencio um ronronar bom de um ronronar preocupante? E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Vou te mostrar as 7 razões científicas pelas quais os gatos ronronam e você vai aprender a identificar cada uma delas só observando o contexto e o comportamento do seu felino. Presta muita atenção porque daqui a pouco eu vou te contar também sobre situações específicas onde o ronronar é literalmente um pedido de socorro urgente. Beleza, agora vamos para o que realmente importa. As 7 razões científicas pelas quais os gatos ronronam, e eu quero que você entenda que cada razão tem seu próprio contexto, seus próprios sinais adicionais e sua própria forma de você reagir. Não dá para tratar tudo igual. Então anota aí. Guarda bem essas informações. E principalmente, presta atenção nos exemplos que eu vou dar porque eles vão te ajudar a reconhecer cada situação na prática. Razão 1. Comunicação com a mãe na infância, essa é a razão mais antiga evolutivamente falando. Os gatinhos começam a ronronar com apenas 2 dias de vida. É incrível quando você para pra pensar nisso. Eles ainda tão ceguinhos, mal conseguem se mover direito, mas já sabem ronronar. Por que isso funciona? Porque o ronronar serve como um GPS sonoro para a mãe gata. Quando os filhotes estão mamando, eles ronronam, e esse som ajuda a mãe a
localiza-los, mesmo no escuro, mesmo quando ela tem uma ninhada inteira competindo pela atenção. Além disso, o ronrona do filhote acalma a mãe, cria uma conexão de bem-estar mútuo durante a amamentação. Como identificar se você tem filhotes de gato em casa, ou se você acabou de adotar um gatinho muito novinho? Você vai perceber que ele ronrona principalmente durante a alimentação e quando está aconchegado, buscando calor. O corpinho dele vai estar relaxado, as patinhas fazendo aquele movimento de amassar, e o ronrar vai ser suave e contínuo. Isso é completamente normal e saudável. O erro comum aqui é achar que todo gatinho que ronrona muito está automaticamente feliz. Na verdade, filhotes órfãos ou separados da mãe muito cedo podem ronronar excessivamente, buscando o conforto materno que não tem mais. Se você tem um filhote que ronrona o tempo todo, mesmo sozinho, mesmo sem estímulo, pode ser que ele esteja ansioso ou inseguro. Nesse caso, vale a pena consultar um veterinário comportamentalista. A Júlia adotou um gatinho de apenas 4 semanas que tinha sido abandonado. O bichinho ronronava sem parar, dia e noite. No começo ela achou fofo, mas depois de alguns dias percebeu que ele parecia angustiado. Levou no veterinário e descobriu que o filhote estava com deficiência nutricional e também sofrendo de ansiedade de separação. Com tratamento adequado, alimentação correta e muito carinho, o gatinho melhorou. Mas se ela tivesse ignorado o ronronar excessivo pensando que era só felicidade, o bichinho poderia ter desenvolvido problemas mais sérios. Razão 2. Autoconsolação em situações de estresse. Essa razão é uma das mais mal compreendidas e uma das mais importantes para você prestar atenção. Os gatos ronronam quando estão estressados, assustados, ansiosos ou em situações desconfortáveis como uma forma de se acalmar. Por que isso funciona? Porque o ato de ronronar libera endorfinas no cérebro do gato. Endorfinas são hormônios do bem-estar, analgésicos naturais. Então, quando o gato está numa situação ruim, ele ronrona para literalmente se drogar com seus próprios hormônios e reduzir o desconforto emocional. É uma estratégia de sobrevivência brilhante. Como identificar? Presta atenção no contexto. Se o seu gato está ronronando durante uma visita ao veterinário, dentro da caixinha de transporte, durante uma tempestade, quando tem gente estranha em casa, ou em qualquer situação obviamente estressante, esse ronronar não é de felicidade. Ele está tentando se manter calmo. Você também vai notar outros sinais de estresse: pupilas dilatadas, orelhas levemente para trás, cauda enrolada no corpo, postura tensa, respiração um pouco mais rápida. O erro gigante aqui é achar que porque o gato está ronronando, ele tá de boa com a situação estressante. Não tá. Ele está sobrevivendo. E se você ignora os sinais de estresse só porque tem ronronar envolvido, você pode estar expondo o seu gato a traumas desnecessários que vão afetar o comportamento dele a longo prazo. O Carlos tinha um gato chamado Thor que sempre ronronava no veterinário. O Carlos achava ótimo, pensava: olha só, meu gato é zen, nem liga para consulta. Mas o veterinário percebeu que o Thor estava, na verdade, apavorado. Ele ronronava assim, mas também ficava imóvel, com as pupilas enormes, suando pelas patinhas, que é um sinal clássico de terror em gatos. O veterinário explicou para o Carlos que o Thor estava usando o ronronar como mecanismo de defesa psicológica. Com essa informação, o Carlos começou a usar técnicas de dessensibilização. Levar o Thor para o veterinário só para visitas sem procedimentos, dar petiscos, associar o local com coisas boas. Levou tempo, mas hoje o Thor vai ao veterinário muito mais tranquilo, e quando ele ronrona lá é porque realmente está mais relaxado, não mais aterrorizado. Razão 3. Cura e regeneração física. Essa razão é fascinante do ponto de vista científico e é uma das descobertas mais recentes sobre o ronronar. Estudos mostraram que a frequência das vibrações do ronronar, que fica entre 25 e 150 Hz, tem propriedades terapêuticas reais. Por que isso funciona? Porque vibrações nessa frequência específica promovem a cura óssea, reduzem dor e inflamação e aceleram a recuperação de tecidos. É por isso que gatos feridos ou doentes tendem a ronronar bastante. Eles literalmente estão se curando. Tem até estudos sugerindo que essa é uma das razões pelas quais gatos têm taxas de sobrevivência tão altas em quedas e acidentes comparado com outros animais do mesmo tamanho. Como identificar se o seu gato passou por uma cirurgia, se machucou, está se recuperando de alguma doença ou tem alguma condição crônica como artrite? Você pode notar que ele ronrona mais que o normal, especialmente quando está quieto descansando. O ronar vai ser geralmente constante e ritmado. Outros sinais incluem o gato ficar mais parado, dormir mais e buscar lugares tranquilos.
O erro comum aqui é confundir ronronar de cura com ronronar de felicidade e achar que o gato já está recuperado, quando na verdade ele ainda precisa de cuidados. Só porque ele está ronronando, não significa que a dor passou ou que ele está 100%. Significa apenas que ele está ativando os seus mecanismos naturais de cura. A Patrícia tinha uma gata idosa chamada Nina, que desenvolveu artrite nas patas traseiras. A Nina começou a ronronar muito mais, principalmente de manhã quando se levantava. Patrícia achou estranho no começo, mas depois de pesquisar entendeu que a Nina estava usando o ronronar para aliviar a dor e a inflamação das articulações. Ela levou a Nina no veterinário, confirmou o diagnóstico de artrite e começou um tratamento adequado com anti-inflamatórios e suplementos. A Nina continuou ronronando, mas agora, combinado com medicação adequada, ela teve muito mais qualidade de vida nos anos finais. Razão 4. Felicidade e contentamento genuínos. Finalmente chegamos na razão que todo mundo conhece e que realmente existe. Sim, gatos ronronam quando tão verdadeiramente felizes, relaxados e satisfeitos. Essa é a associação correta que a maioria das pessoas faz, mas o problema é achar que é a única razão. Por que isso funciona? Porque quando o gato está num estado genuíno de bem-estar, sem estresse, sem dor, sem ansiedade, o ronronar funciona como uma expressão de contentamento. É como se fosse o equivalente felino de um sorriso humano ou de um suspiro satisfeito. Ele comunica para o ambiente, para você que está tudo certo, que ele está confortável, que ele confia. Como identificar? Esse é o mais fácil de reconhecer quando você sabe o que procurar. O gato vai estar ronronando enquanto você faz carinho nele, enquanto ele está deitado no sol, enquanto ele está se espreguiçando preguiçosamente ou enquanto está aconchegado no seu colo. O corpo dele vai estar completamente relaxado, sem nenhuma tensão muscular. As orelhas vão estar na posição neutra ou levemente para frente. Os olhos podem estar semiabertos ou piscando devagar, que é outro sinal de confiança e relaxamento em gatos. A cauda pode estar solta ou fazendo movimentos lentos e suaves. E muitas vezes o ronronar vem acompanhado daquele movimento de amassar com as patas da frente, que é um comportamento residual da amamentação e indica conforto supremo. O erro aqui, ironicamente, é não valorizar esses momentos. Muita gente acha que é bobeira, que é só o gato sendo gato. Mas na verdade, esses momentos de ronronar genuíno de felicidade são super importantes para a saúde emocional do seu bichano. Quanto mais ele experimenta esses momentos, mais equilibrado e saudável ele vai ser mental e fisicamente. O Rodrigo tem um gato chamado Simba, que todo dia quando ele chega do trabalho, o Simba corre até ele, se esfrega nas pernas, pula no sofá e ronrona alto enquanto recebe carinho. O corpo do Simba fica molinho, ele fecha os olhinhos e fica ali uns 15 minutos só curtindo. Esse é ronronar puro de felicidade e vínculo afetivo. Rodrigo aprendeu a valorizar esses momentos e sempre reserva esse tempo pro Simba quando chega em casa, porque percebeu que quando ele pula essa rotina, o Simba fica mais ansioso e agitado durante a noite. Razão 5. Pedido de atenção ou comida. Essa é uma razão interessante porque mostra como os gatos são inteligentes e manipuladores no bom sentido. Eles aprenderam que ronronar chama nossa atenção, então eles usam isso estrategicamente para conseguir o que querem. Por que isso funciona? Porque existe um tipo específico de ronronar que os cientistas chamam de ronronar de solicitação. Ele tem uma frequência um pouco mais alta, misturada com um ronronar normal, que lembra vagamente o choro de um bebê humano. Nossa resposta instintiva a esse som é prestar atenção imediatamente. Os gatos descobriram isso e usam a nosso favor, ou melhor, a favor deles. Como identificar? Geralmente acontece em horários específicos, como de manhã na hora que você deveria alimentar o gato. Ou quando você está sentado e o gato quer colo. Ou quando ele quer que você abra a porta. Ou quando a vasilha de água está vazia. O gato vai ronronar, mas vai estar também fazendo outras coisas. Se esfregando em você, insistentemente, andando na sua frente, parando e olhando para você. Às vezes misturando um ronronar com miados curtos, ele está claramente tentando te comunicar algo específico. O erro comum é ignorar completamente ou atender sempre sem questionar. Se você ignora, o gato pode escalar o comportamento e ficar mais ansioso. Se você atende sempre, você pode estar reforçando comportamentos manipuladores ou até mesmo superalimentando o gato. O ideal é encontrar um equilíbrio. Atenda às necessidades legítimas dele, tipo se a comida realmente atrasou ou se ele precisa de atenção, porque você ficou o dia todo fora, mas estabeleça limites em situações onde ele está claramente só testando até onde consegue te manipular. A Marina tem uma gata chamada Luna que descobriu que ronronar às 5 da manhã fazia a Marina acordar e dar comida. Começou como algo ocasional, mas virou rotina. A Luna ronronava alto, pulava na cama, se esfregava no rosto da Marina até ela levantar.
Marina estava exausta, dormindo mal todo dia. Quando ela entendeu que estava reforçando o comportamento, mudou de estratégia. Comprou um alimentador automático programado para 5 da manhã e parou de responder ao ronronar de madrugada. Levou umas 2 semanas de persistência, mas a Luna entendeu que ronronar de madrugada não gerava mais resultado e passou a esperar pelo alimentador automático. Marina voltou a dormir bem. E a Luna continuou sendo bem alimentada nos horários certos. Razão 6. Dor e desconforto físico. Agora a gente chega numa das razões mais críticas e mais perigosas de ignorar. Gatos ronronam quando estão sentindo dor física significativa. E isso é extremamente contraintuitivo para a maioria das pessoas, porque a gente associa ronronar com o oposto de sofrimento. Por que isso funciona? Pelos mesmos motivos da razão 2 e 3 combinados, o gato ronrona para liberar endorfinas e se acalmar emocionalmente. E ao mesmo tempo as vibrações ajudam a reduzir a percepção da dor e promover cura. É uma resposta biológica automática a estímulos dolorosos. O problema é que para nós parece que o gato tá bem. Como identificar? Essa é a mais difícil e a mais importante. Você precisa olhar além do ronronar e observar absolutamente tudo. Um gato com dor vai ronronar, mas você vai notar mudanças no comportamento dele. Ele pode estar mais quieto que o normal, evitando pulos ou movimentos que antes fazia facilmente, comendo menos ou com mais dificuldade, usando a caixinha de areia com menos frequência ou com aparente desconforto, se lambendo excessivamente em uma área específica, se escondendo mais, tendo a respiração alterada ou com a postura corporal tensa mesmo quando deitado. O ronronar nesse contexto pode ser constante mesmo quando ninguém está por perto, ou pode aparecer principalmente quando o gato se move. O erro fatal aqui é ver o gato ronronando e assumir que está tudo bem, ignorando todos esses outros sinais. Gatos escondem dor instintivamente porque, na natureza, mostrar fraqueza é um convite para predadores. Então, se o seu gato está demonstrando sinais de que algo não está certo, mesmo que ele esteja ronronando, você precisa investigar. O Fernando tinha um gato chamado Félix que começou a ronronar muito mais que o habitual. Fernando achou legal, o Félix estava sempre ronronando quando ele chegava perto. Só que depois de uns dias, Fernando notou que o Félix não estava pulando no parapeito da janela como sempre fazia. Também estava comendo mais devagar. Fernando achou estranho, mas como o Félix continuava ronronando e interagindo, ele deixou para lá por mais alguns dias. Até que um dia, o Félix não comeu nada. Fernando correu para o veterinário. Descobriram que o Félix estava com uma infecção dentária severa. Estava com dor havia semanas, e o ronronar era uma tentativa dele de lidar com isso. O Félix precisou de extração de dentes e antibióticos. Hoje ele está bem, mas Fernando carrega a culpa de não ter percebido antes, mesmo com os sinais todos ali. Razão 7. Momento final de vida. Essa é a razão mais difícil de falar, mas é crucial que você saiba. Gatos frequentemente ronronam nos seus momentos finais de vida. É uma das coisas mais heartbreaking e ao mesmo tempo mais bonitas do comportamento felino. Por que isso acontece? Ninguém sabe com certeza, mas a teoria mais aceita é que é uma combinação de vários fatores. O gato pode estar se acalmando diante da confusão e do medo que a proximidade da morte causa. As vibrações podem estar ajudando a aliviar desconfortos físicos finais. E pode também ser uma forma de comunicação, uma maneira de dizer adeus, de confortar os humanos ao redor. Tem veterinários que relatam que gatos em eutanásia humanitária ronronam até os últimos segundos, como se estivessem em paz com o processo. Como identificar? Obviamente, esse é um contexto onde o gato já está em estado muito debilitado. Pode ser um gato idoso com doença terminal, ou um gato que sofreu um acidente grave, ou qualquer situação onde a morte é iminente. O ronronar vai ser geralmente mais fraco e irregular. O gato vai estar muito quieto, com respiração difícil ou superficial, possivelmente sem conseguir se mover muito. Pode haver ronronar combinado com tentativas de buscar contato físico com você, como se ele quisesse sentir sua presença uma última vez. Não tem erro comum aqui porque é uma situação muito específica. O que tem é a importância de você estar presente, de você entender que aquele ronronar não significa que o gato não está sofrendo ou que não precisa de cuidados paliativos ou eutanásia humanitária. Significa apenas que ele está processando o momento da forma que os gatos fazem. A Isabela tinha uma gata de 18 anos chamada Mia, que estava em estágio final de insuficiência renal. Eles tentaram todos os tratamentos, mas chegou um ponto onde a Mia não tinha mais qualidade de vida. Isabela tomou a decisão mais difícil da vida dela e levou a Mia para o veterinário para eutanásia.
Durante todo o processo, a Mia ronronou. Isabela ficou segurando ela, fazendo carinho, chorando, e a Mia ronronando baixinho. O veterinário explicou que era normal, que a Mia estava se despedindo à maneira dela. Isabela conta que mesmo sendo o dia mais triste da vida dela, tem conforto em saber que a Mia partiu ronronando, em paz, nos braços de quem ela amava. Isso aconteceu há 3 anos e Isabela ainda se emociona lembrando, mas sabe que fez a coisa certa. Agora deixa eu te contar 3 casos bem específicos de pessoas que aprenderam a diferenciar os tipos de ronronar e como isso mudou completamente a relação delas com os gatos e, em alguns casos, até salvou vidas. O primeiro caso é da Camila. Ela tinha 2 gatos irmãos chamados Bolt e Mia. Sempre foram super brincalhões e ativos. Um dia ela notou que o Bolt estava ronronando constantemente, muito mais que a Mia. No começo ela achou fofo, pensou que o Bolt estava numa fase mais carinhosa. Mas aí ela assistiu um vídeo parecido com esse que você está vendo agora e aprendeu sobre as 7 razões do ronronar. Ela começou a prestar mais atenção no Bolt, percebeu que ele ronronava principalmente quando se movimentava. Também notou que ele estava comendo um pouco menos e que tinha uma leve manqueira na pata traseira esquerda que ela não tinha reparado antes porque era sutil. Levou o Bolt no veterinário, achando que talvez fosse uma torção. Algo simples. O raio-x mostrou displasia coxofemoral, um problema nas articulações do quadril que pode ser muito doloroso. O Bolt estava ronronando para se automedicar contra a dor. O veterinário elogiou a Camila por ter percebido cedo, porque displasia tratada no início tem muito mais chance de ser controlada com sucesso. Hoje, o Bolt toma medicação, faz fisioterapia e tem qualidade de vida excelente. Se a Camila não tivesse aprendido a interpretar o ronronar, o Bolt poderia ter sofrido por muito mais tempo antes do diagnóstico. O segundo caso é do André. Ele tinha acabado de adotar um gato adulto de um abrigo, um gato chamado Whiskers, que tinha histórico de abandono e maus tratos. Nos primeiros dias, o Whiskers ronronava o tempo todo. André ficou super feliz, achou que o gato tinha se adaptado rapidamente e que estava feliz no novo lar. Mas aí ele reparou que o Whiskers ficava escondido debaixo da cama a maior parte do dia. Saía só para comer e usar a caixinha. E quando saía, ronronava intensamente. O corpo dele estava sempre tenso, as orelhas para trás, e ele não relaxava nem quando André fazia carinho. André percebeu que aquilo não era ronronar de felicidade, era ronronar de estresse e medo. O Whiskers estava apavorado no novo ambiente e usava o ronronar como mecanismo de sobrevivência emocional. Com essa compreensão, André mudou completamente a abordagem. Parou de tentar forçar a interação. Criou vários esconderijos seguros pela casa. Colocou feromônios calmantes em tomadas. Passou a interagir com o Whiskers só quando o gato vinha até ele voluntariamente. Levou quase 2 meses, mas o Whiskers começou a relaxar de verdade. Hoje ele ronrona sim, mas é um ronronar diferente. O corpo dele fica relaxado, ele busca o André e os sinais de medo desapareceram. Se o André tivesse ignorado o contexto do ronronar inicial, ele poderia ter traumatizado ainda mais um gato que já tinha sofrido tanto. O terceiro caso é o mais dramático e é da Luciana. Ela tinha uma gata chamada Pandora de apenas 3 anos. A Pandora sempre foi saudável, ativa, brincalhona. Um fim de semana, a Pandora começou a ronronar muito e a ficar mais quieta. Luciana não achou nada demais, pensou que a gata estava cansada de tanto brincar. No sábado à noite, a Pandora não comeu direito, mas continuava ronronando quando a Luciana chegava perto. Luciana ficou levemente preocupada, mas como a gata estava ronronando, ela pensou em esperar até segunda para ver se melhorava. No domingo de manhã, a Pandora não se levantou. Estava deitada, respirando com dificuldade, ronronando baixinho. Luciana entrou em pânico, correu para o veterinário de emergência. A Pandora estava com uma obstrução urinária, uma condição que pode ser fatal em questão de horas, se não tratada. A veterinária explicou que a Pandora provavelmente estava com dor havia 1 ou 2 dias e que o ronrono era uma tentativa dela de lidar com o desconforto. Felizmente, conseguiram tratar a tempo, a Pandora sobreviveu. Mas foi por pouco. Luciana me disse depois que se ela soubesse que gatos ronronam quando estão com dor, ela teria levado a Pandora para o veterinário no sábado de manhã quando notou as primeiras mudanças. Aquelas 24 horas de atraso quase custaram a vida da gata. Hoje a Luciana é hipervigilante. Ela sabe que ronronar não é sempre bom sinal e sempre investiga quando percebe qualquer coisa fora do normal, mesmo com ronar presente. Esses 3 casos têm algo em comum. São pessoas comuns que amam seus gatos, mas que no começo interpretaram mal os sinais porque tinham a crença de que ronronar igual a felicidade. Sempre quando elas aprenderam a verdade, conseguiram agir melhor, tomar decisões mais informadas e proporcionar cuidados melhores para os bichanos delas. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Não é para você ficar paranoico. Não é para você achar que toda vez que o seu gato ronronar,
tem algo errado. A maioria das vezes, o ronronar é exatamente o que parece um gato feliz e satisfeito. Mas você precisa estar atento ao contexto, aos outros sinais corporais, aos padrões de comportamento. É isso que diferencia um dono atencioso de um dono que só acha que está cuidando bem. Então, como você faz isso na prática? Como você se torna expert em interpretar o ronronar do seu gato? Eu vou te dar um protocolo simples de observação que você pode começar a usar hoje mesmo. Toda vez que o seu gato ronronar, faça essas 5 perguntas. Pergunta 1. Qual é o contexto? O gato tá ronronando durante carinho no sofá? Tá ronronando enquanto come? Tá ronronando enquanto se esconde? Tá ronronando no veterinário? O contexto é a primeira pista gigante sobre o que o ronronar significa. Pergunta 2. Como está o corpo dele? O corpo está relaxado e mole ou está tenso? As orelhas estão para frente relaxadas ou estão para trás? Os olhos estão semiabertos e tranquilos ou arregalados? A respiração está normal e calma ou está acelerada? A postura conta mais que o som. Pergunta 3. Mudou alguma coisa no padrão? O seu gato sempre ronronou desse jeito e nessa frequência? O som tá diferente? Mais agudo, mais forçado? Ele tá ronronando em momentos que nunca ronronava antes? Mudanças no padrão são alertas vermelhos. PR, UNT, aquateriô, tem outros comportamentos associados? Além do ronronar, o que mais está acontecendo? Ele está comendo normal? Bebendo água? Usando a caixinha normalmente? Brincando como sempre? Ou tem mudanças sutis no comportamento geral? Um comportamento isolado pode não significar nada, mas vários comportamentos juntos formam um quadro. Pergunta 5. O que a minha intuição está dizendo? Você conhece o seu gato melhor que ninguém. Se alguma coisa está te incomodando, se você sente que tem algo errado, mesmo sem conseguir identificar exatamente o que, não ignore essa sensação. Muitas vezes a nossa intuição capta padrões sutis que a nossa mente consciente ainda não processou completamente. Se as respostas para essas 5 perguntas indicarem que o ronronar está acontecendo num contexto positivo, com um corpo relaxado, sem mudanças no padrão, sem comportamentos estranhos associados e a sua intuição está tranquila, então provavelmente é ronronar genuíno de felicidade. Curte o momento, aproveita o vínculo com o seu bichano e fica feliz de ter um gato satisfeito. Mas se uma ou mais dessas perguntas levantarem bandeiras vermelhas, não espera. Agenda uma consulta veterinária. É melhor ir no veterinário 10 vezes sem necessidade do que deixar de ir uma vez quando realmente precisava. E deixa eu te dizer uma coisa que pode parecer óbvia, mas que muita gente esquece. Você não precisa ser veterinário para ser um excelente observador do seu gato. Você não precisa de diploma, não precisa de equipamento especial, não precisa de anos de estudo. Você só precisa prestar atenção, se importar e estar disposto a questionar as suas próprias suposições. O maior inimigo de um bom cuidado com gatos não é a falta de conhecimento técnico, é a complacência. É achar que você já sabe tudo. É ver algo diferente e racionalizar com deve ser só uma fase, gatos são assim mesmo. Ele tá ronronando. Então, tá tudo bem. Essa atitude mata mais gatos do que qualquer doença específica, porque atrasa diagnósticos, impede tratamentos precoces e transforma problemas pequenos em crises grandes. Então, a partir de hoje, eu quero que você faça um compromisso comigo e principalmente com o seu gato. Compromete-se a ser um observador ativo, não passivo. Compromete-se a questionar, a investigar, a buscar entender de verdade o que o seu gato está comunicando. Compromete-se a não assumir nada baseado apenas no ronronar. Se você fizer isso, eu garanto que a relação de vocês vai ficar muito mais profunda, você vai entender o seu gato num nível que a maioria das pessoas nunca alcança. E mais importante, você vai poder oferecer o cuidado que ele merece. Um cuidado baseado em compreensão real, não em mitos românticos sobre o que ronronar significa. E antes de terminar, deixa eu te dar 3 ações concretas que você pode fazer agora mesmo hoje para colocar tudo isso em prática. Ação 1. Passa os próximos 3 dias observando atentamente, toda vez que o seu gato ronronar. Anota mentalmente ou até fisicamente o contexto, o comportamento, a postura corporal. Cria uma linha de base do que é normal para o seu gato especificamente. Cada gato é único, então você precisa conhecer o padrão individual do seu. Ação 2. Marca uma consulta veterinária de rotina se você não levou o seu gato nos últimos 6 meses. Mesmo que aparentemente está tudo bem, mesmo que ele está ronronando feliz, uma avaliação periódica pode detectar problemas que você não conseguiria perceber sozinho. Prevenção sempre é melhor e mais barata que tratamento emergencial. Ação 3. Compartilhe essa informação com outras pessoas que têm gatos, manda para o seu amigo que tem gato, para sua família, para grupos de redes sociais sobre pets. Quanto mais gente entender a verdade sobre o ronronar, menos gatos vão sofrer desnecessariamente por interpretações erradas.
Olha, eu sei que esse conteúdo pode ter sido meio pesado. Eu sei que talvez você está olhando para o seu gato agora com um pouco de preocupação, pensando se você tem interpretado mal os sinais dele esse tempo todo e tá tudo bem sentir isso. Significa que você se importa, que você quer fazer melhor. Mas lembra, a informação não está aqui para te fazer sentir culpado pelo passado. Tá aqui para te empoderar para o futuro. Tudo o que você não sabia antes, agora você sabe. E com esse conhecimento, você pode ser o melhor humano que o seu gato poderia ter. Porque, no final das contas, os nossos gatos dependem completamente de nós. Eles não podem marcar consulta médica sozinhos, não podem explicar com palavras o que estão sentindo, não podem pedir ajuda de forma clara. Tudo o que eles têm são os sinais que nos dão. As pistas no comportamento, a linguagem corporal. E cabe a nós, como tutores responsáveis e amorosos, aprender a ler essas pistas corretamente. O Ronar é uma das ferramentas de comunicação mais versáteis e fascinantes do reino animal. É complexo, multifacetado e absolutamente essencial para o bem-estar felino. Agora, você entende isso. Você conhece as 7 razões, sabe identificar contextos, tem um protocolo de observação e tem ações práticas para implementar. Você está equipado, você está preparado. E o seu gato vai ter uma vida melhor por causa disso. Então vai lá, observa o seu bichano com esse olhar novo, essa compreensão mais profunda. E se você perceber algo fora do normal, não hesita, age, porque às vezes a diferença entre uma vida longa e saudável e uma tragédia evitável está simplesmente em prestar atenção aos sinais certos. O seu gato confia em você para entendê-lo. Agora você tem as ferramentas para fazer exatamente isso. Usa elas bem. E lembra sempre, ronronar não é apenas felicidade, é comunicação. É sobrevivência. É cura, é despedida. É uma linguagem inteira que você agora sabe falar. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o seu gato, deixa o like aqui embaixo. Isso me mostra que você quer mais conteúdo aprofundado sobre comportamento felino. E se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana eu trago informações que podem literalmente salvar a vida do seu bichano. Não é exagero, é ciência aplicada ao cuidado animal. Comenta aqui embaixo. Você já tinha percebido algum desses sinais no seu gato? Tem alguma história para compartilhar? Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. A gente está construindo uma comunidade de tutores mais conscientes e preparados. E se você conhece alguém que tem gato, compartilhe esse vídeo agora. Sério, pode ser que você salve a vida do gato dessa pessoa sem nem saber. Informação de qualidade precisa circular. Nos vemos no próximo vídeo. Cuida bem do seu bichano. Tchau, tchau!